Olá, eu sou o professor Rodrigo Bandeira, eu sou professor de Geografia e professor de Atualidades e eu estou produzindo alguns vídeos aí voltados para Geografia do Amapá e atualidades para esses concursos que vão acontecer agora no estado do Amapá. Hoje eu resolvi falar um pouco sobre a temática de Geografia do Amapá em relação aos temas que são os temas possíveis de estarem presentes na prova, né? E aí eu selecionei aqui alguns temas que são esses, esses 5 temas como os temas que eu considero os mais prováveis de aparecerem em questões na prova. Primeiro, a questão da soja. Hoje o Amapá é chamado de a última fronteira, ou seja, é o espaço dentro do território nacional onde vem acontecendo uma expansão recente da fronteira agrícola, o que corresponde a uma expansão das atividades agropecuárias, da concentração da terra, da modificação da paisagem, do aumento dos conflitos fundiários, do aumento do êxodo rural, da violência no campo. Mas, por outro lado, do aumento da produção de grãos, né, em produções monocultoras, altamente mecanizadas e voltados 100% para o mercado externo. O que a gente vai verificando já, que vem gerando uma modificação em parte da paisagem, especialmente do cerrado amapaense, e já a presença mesmo, né, de silos para exportação de grãos no Porto de Santana, com os primeiros carregamentos de grãos já tendo saído do estado, ou seja, o Amapá já se tornando exportador de soja, certo? E daqui vai ser só expansão dessa atividade. Por um lado, os defensores do agronegócio dizem que essa é a alternativa para o crescimento econômico. Por outro, o que se verifica é que esse modelo ele acaba prejudicando a própria expansão da agricultura familiar, que é uma forma de produção mais voltada para o social e para o próprio consumo interno com a produção de alimentos. Bom, o segundo aspecto é o petróleo e a questão dos corais. Em 2013 foi leiloada uma área aqui no litoral do Amapá para exploração petrolífera e recentemente foi anunciada a descoberta de um banco de corais gigantesco que vai desde o litoral do Maranhão até a altura da Guiana Francesa, incluindo toda a região litorânea do Amapá. Então nós temos simplesmente um banco de corais que é uma raridade, pois os próprios cientistas pensavam não poder existir esse banco de corais por conta de que a carga de sedimentos que o Amazonas deposita na região é muito grande. E então acreditavam os cientistas que por esse sedimento impedir a passagem de luz, isso seria uma impossibilidade para o desenvolvimento dos bancos de corais. E o que se verifica é que esses bancos de corais existem, são bastante diversificados e estão já ameaçados, porque já começa a haver as primeiras perfurações em busca de petróleo nessa região. A terceira questão que eu considero importante é a questão da relação binacional. Quando eu falo dessa relação binacional, eu me refiro da relação com a Guiana Francesa. Com a abertura da ponte, a tendência é de um estreitamento das relações e de um aumento dos fluxos entre esses dois espaços, o amapaense e o guianense. Então, o número de pessoas, o número de veículos tende a crescer, até porque o Porto de Santana ele é estratégico para o interesse francês, na medida que o Porto da Guiana, de Cayena, tem sérios problemas de assoreamento, fruto da grande quantidade de sedimentos jogados pelo Amazonas, né? E o Porto de Santana já sendo um porto bem profundo, de um grande calado, né? Fora isso, há também o projeto da rodovia transguianense,
que ligaria a Amazônia aos países do Caribe e a partir daí a América Central, e com isso geraria um corredor continental a partir de rodovias. Um quarto aspecto que eu quero considerar é a pororoca. A pororoca por quê? Porque a pororoca ela é historicamente um fenômeno natural que marca o estado do Amapá, tornou-se conhecida mundialmente por conta da questão do surf na pororoca, criou-se até um campeonato mundial de surf na pororoca, e muito falou-se que a pororoca tinha acabado, né? Mas na verdade o que ocorre é que a pororoca ocorre em uma grande quantidade de rios, de foz de rios, na região do litoral oriental amapaense, onde deságua, por exemplo, o Araguari. E hoje houve uma mudança em função de uma série de questões, como as hidrelétricas que foram construídas, os canais para atender a pecuária bubalina, que acabaram gerando um impacto na pororoca do Araguari, mas outros canais da região ainda vivem a pororoca. Então a pororoca não é um fenômeno que vai acabar efetivamente, na verdade ela vai mudando de canais, certo? Agora é fato, o rio Araguari ele vem sofrendo uma séria degradação das suas condições ambientais. Um dos elementos é a questão da criação bubalina, como é de conhecimento de todos, especialmente o desvio de água do rio para canais, né? E também, mais recentemente, a construção de duas grandes hidrelétricas que vieram se somar com a hidrelétrica já existente, que era a hidrelétrica de Coraci Nunes. Foi construída a hidrelétrica de Cachoeira Caldeirão, localizada a montante da Coraci Nunes, subindo o rio, né? E a jusante de Coraci Nunes, da Coraci Nunes, a hidrelétrica do Paredão, a jusante descendo, foi construída a hidrelétrica de Ferreira Gomes, bem próximo mesmo do município de Ferreira. Essas hidrelétricas fizeram o Amapá se tornar hoje um exportador de energia elétrica, porque além dessas duas foi construída a hidrelétrica de Santo Antônio do Jari, e hoje o Amapá é um exportador de energia elétrica, até porque já foi integrado à rede elétrica nacional a partir dos linhões que foram construídos e conectados até aqui, certo? Se hoje nós temos problemas ainda relacionados a apagões, isso está muito mais relacionado à precariedade da distribuição da energia feita pela SEA, certo? E não pela falta de energia, porque isso de fato não há mais falta de energia para as necessidades amapaenses, ok? Então é isso aí, meus amigos, por hoje. Essa é uma dica que eu queria dar para vocês. Um forte abraço.